Dia de domingo, quando é folga do sábado, né? Então, ontem foi folga da igreja. Para o Ministério de Louvor é uma correria, irmãos, porque a gente não tem tempo de ensaiar. E a gente fica nessa correria. E eu gosto de... Eu até conversei já com a minha esposa, e só que tem uns jovens que tem que ensaiar, tem o ensaio dos jovens, e os jovens estão aqui presentes. E a gente estava conversando, tentando conciliar um tempo, e hoje, mais do que nunca não deu, mas a importância de nós estarmos ensaiando para Deus. E aí eu sou bem chato em relação a isso. E quando eu vejo que não sai 100%, eu falei, não, vamos tomar mais um. Como desculpa para Deus. Aleluia. Mas a gente, com certeza, ou eu tiro esse sábado de folga, não sei quantos concordam, quantos discordam. Pode tirar, pode tirar. Ou a gente vai pegar o sábado para ensaiar, para dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de estar chamando aqui a diaconisa, hoje não vai ser eu que vou estar pregando. Hoje é a diaconisa Mitico. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, lembra quando eu estava falando de visualizar Deus? Lembra disso? Quantos lembram aí? Amém. Você orar visualizando Deus. E quando foi sábado, eu estava orando, pedindo para alguém pregar. Queria saber quem ia pregar. Irmãos, eu amo pregar a palavra de Deus. Você não sabe o tanto que eu gosto de estar aqui. Eu amo. Mas eu tenho falado para Deus, essa igreja não é do pastor Rico, não é do pastor Júlio, não é da missionária, essa igreja é de Deus. Só tem um dono, é Jesus Cristo. Se alguma igreja você falar, é do Cristo, não existe, irmãos. Toda igreja ela tem que ser de Cristo. Se é do homem, então está errado. Pois essa igreja aqui é de Cristo. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. E eu falei, Deus, quem é que prega esse final de semana? E o Espírito Santo de Deus falou comigo que era diaconisa. Já faz um bom tempo que ela não prega. Glória a Deus. E aí, para confirmar, eu vou ligar e ela vai aceitar. Eu liguei ontem, foi ontem. Mandei mensagem ontem. E ela só falou, amém. Glória a Deus. Amém. Eu sei a correria dela, irmãos. Trabalha no final de semana, é uma correria. Mas, para honra e glória do nosso Deus, ela está aqui. Eu quero que você esteja com o coração aberto. Amém. Para que a semente de Deus possa ser lançada no seu coração. Amém? Mas vamos fazer uma oração pela diaconisa? Deus, aqui está a tua filha, Pai. Eu quero te pedir, toma a mente os lábios dela. Toma a vida dela aqui em tuas mãos. E fala com o teu povo. Fala com a tua igreja. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Que não seja o querer humano, Pai, pois nessa igreja quem manda é o Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, faça a tua vontade, em nome de Jesus. Quantos creem que concordam com a palavra de Deus? Da igreja da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por esse dia. Aleluia. Glória a Deus por cada vida aqui presente. Amém. Glória a Deus. Louva a Deus. Gostaria de fazer mais uma oração. Amém. Pai amado, Pai querido, estamos aqui na tua presença, Senhor. Primeiramente, ó Deus, pedir perdão, Pai, pelos meus pecados, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego minha vida totalmente na tua mão neste momento, Deus, porque sabemos que eu sei que não vem de mim, Pai. O teu Espírito Santo, Deus, eu sou totalmente dependente de ti, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa estar usando minha vida, tudo que eu vou falar, Pai. Sair da minha boca, Pai, não seja eu, seja o Espírito Santo de Deus. Deus, falando para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te louvo e agradeço o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu peço à igreja para ficar de pé para a gente estar reverenciando a palavra de Deus. Vamos abrir lá em Atos. Atos capítulo 1. Amém? Eu vou estar lendo de capítulo 1, versículo 1 até versículo 8.
8. Aí depois nós vamos estar lendo o capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 4. Aqui diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus está aqui. Poder sentar, igreja. Você está compartilhando com a igreja o que Deus tem falado no meu coração por últimos dias, né? Últimos tempos, últimos dias. E o Senhor tem falado muito de encher do Espírito Santo de Deus. O Senhor tem falado muito no meu coração do poder de Deus, porque nós não somos nada, nós somos dependentes de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E o Senhor tem me levado a buscar, e o Senhor me deu essa passagem para trazer para a igreja. Aqui quem escreve o Atos dos Apóstolos é o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, é o Lucas que escreve, né? Aí o Lucas aqui fala assim, no primeiro versículo ele fala assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Aí eu pensei, quem é o Teófilo? Aí eu pensei que era uma pessoa. Aí eu fui ver o que significa Teófilo, né? Significa amigo de Deus, significa amado de Deus. E a igreja é amado de Deus. Nós somos o povo de Deus, amado de Deus. Então o Senhor está usando a vida do discípulo Lucas, né? Para falar conosco nesta noite. Deus quer que nós enchamos nossos corações do poder de Deus, do Espírito Santo. Aqui no versículo 3 diz que Jesus, ele ressuscitou e ficou ainda 40 dias com os discípulos. 40 dias ele ficou ainda com os discípulos. E nesses 40 dias ele ensinou, né? Ele revelou o reino de Deus para os discípulos. E eles ficaram cheios. Eles ficaram cheios porque como era a vida do discípulo antes, quando eles andavam com Jesus, antes da ressurreição de Cristo. Então, assim, o Pedro, ele era muito, muito junto com Jesus, mas ele não tinha um coração ainda moldado por Deus, porque ele fala assim, no João 13:37, ele fala assim: darei a minha vida por ti, fala para Jesus, porque já estava próximo de Jesus ser levado à crucificação. E o Pedro disse, né, para Jesus: eu estarei contigo, né? Mas aí na hora mesmo ele negou 3 vezes a Jesus.
Jesus, até a crucificação dos 12 discípulos, né? Então ele está aqui no João 13, 23, diz que ele estava reclinado ao lado dele, ao lado de Jesus. Então o João acompanhou Jesus. Né? E Deus tem falado muito ao meu coração, como estava sendo tipo. Foi assim que o Senhor começou a ministrar no meu coração essa passagem. E eu sei que a minha vida mudou. Eu vejo a vida dos discípulos antes de Cristo, antes da ressurreição de Cristo, e eu vejo a vida deles depois, o que eles fizeram, tantos milagres fizeram. E a minha vida também não era diferente. Eu não sei a vida de cada um dos irmãos, né, que está aqui presente, né, como que é a vida, como foi a vida antes de conhecer Jesus. E como está sendo a tua vida hoje, com Jesus. Eu sei que a minha vida, eu vou falar um pouco de mim, como eu era antes, porque eu já sou cristã há mais de 20 anos, mas eu era igual, não sei se o pessoal conhece o Tíquico, que caiu da janela, que morreu e o apóstolo Paulo ressuscitou. Eu era um pouco parecida com ele, eu ficava um pé na igreja, outro fora da igreja. E assim eu fui caminhando, achando que eu estava com Jesus, achando que eu estava salva, e vivi assim muitos anos. E quando Deus, e nessa minha andança, esses anos todos, eu já estou aqui nessa igreja, eu creio que é 6 anos, 5, 6 anos, é onde a minha vida mudou muito, né? Por causa da decisão que eu tomei. Porque até então, eu era andarilho de igreja. Eu ia para uma igreja, eu não gostava, aí eu ia para outra, não firmava muito, eu falava, eu não quero ser membro, eu só quero Jesus. E assim eu andava assim com Cristo, achando que eu estava andando com Jesus assim. E dessa forma, meu casamento foi destruído, mas eu tenho uma vitória para contar. E nesse tempo, meu casamento foi, nós separamos, né? E fiquei assim 10 anos, andando com muita direção de Deus. Andando com fome, achava que estava certa, sem orar muito, sem ler muita palavra, não conhecia tanto quanto eu conheci hoje a palavra, errava muito. E chegou uma época da minha vida que eu disse para o Senhor assim, Deus, eu não aguento mais viver assim. Eu não quero essa vida para mim. Eu tenho o Senhor, que eu sei que é um Deus que dá vitória. Eu sei que eu tenho um Senhor que cura, que Ele já me curou de um câncer 2 vezes. Eu sei que o nosso Deus é poderoso. Eu estava vivendo aquela vida. Eu disse para o Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Eu quero viver com o Senhor, eu quero andar contigo, Deus. Eu quero andar com o Senhor. E nesse tempo eu tinha ido para Nagoya, trabalhar em Nagoya, e Deus fechou o salão de lá. E falou, volta para Anjo. E eu obedeci a Deus. Eu ouvi a voz dele, ele falou, volta para Anjo. E eu voltei para Anjo, eu fechei Nagoya. Aí quando eu cheguei aqui em Anjo, eu comecei a ir para as igrejas. Senhor, para onde eu vou? Aonde que eu vou, Senhor? E Deus disse, volta quando você saiu. Eu tinha saído das SOS Missões. Eu falei isso já falei isso várias vezes, mas foi assim que aconteceu. Porque eu tomei a decisão que eu não queria viver mais aquela vida. Então eu entendi que a decisão de andar com Jesus, a decisão de eu entrar na vida eterna, de eu passar dessa vida para outra, para a vida eterna, cabe a mim. Cabe a mim, cabe a minha decisão. Aleluia. Então eu creio que todos nós que estamos aqui, né, os jovens também, tem que tomar a decisão de andar com Jesus. Não achar que andar sozinho, andar sem Deus, é melhor que ser obediente, né? Melhor do que obedecer a palavra de Deus. Mas não é. Quando a gente obedece a palavra de Deus, tudo muda na nossa vida. Tudo muda, não tem como falar, porque eu sei que nesses anos todos que eu vivi essa vida, assim que eu voltei, depois de 4 anos, 5 anos mais ou menos de oração, meu casamento foi restaurado. Aleluia. O ano passado, meu casamento foi restaurado depois de 10 anos. Aleluia. Então eu sei que
Deus que cura, é Deus que dá vida eterna, né? Então, assim, a minha vida antes, né, mesmo eu sendo ainda cristão, mas que não tinha uma decisão com Jesus, andava conforme a minha vontade, e a minha vida hoje com Jesus é outra vida. Hoje eu tenho paz, alegria que Deus dá mesmo no momento de luta, de dificuldade, que todo mundo tem luta, né, nessa vida. Mas eu tenho a alegria de Deus, porque eu sei que Ele é meu escudo, minha fortaleza, eu sou meu presente, Ele é minha esperança. Eu tenho o Senhor Jesus hoje na minha vida, né, porque eu tomei a decisão que eu quero Ele. Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão, minha vida mudou, muitas coisas na minha vida mudou. E Deus restaurou minha vida espiritual. Deus restaurou, e hoje, quando eu falo assim, o tema de hoje, né, da mensagem é Espírito Santo, poder de Deus. Espírito Santo é poder de Deus. Então, quando eu comecei a me sujeitar, a obedecer a Deus, e a obedecer, deixar que o Espírito Santo de Deus conduzisse minha vida, tudo mudou na minha vida, né? Restaurou minha família. Eu sei que Deus está cuidando de cada um. Eu sei que no momento de Deus, meu marido vai estar aqui, louvando ao Senhor. Eu sei que tudo tem seu tempo, né? E eu aprendi a esperar no Senhor. Eu sei que tem tempo de Deus, né? Então eu creio que na vida dos discípulos também de Jesus, quando eles passaram os 40 dias com o Senhor, eu imagino quanto mudou. Deve ter mudado drasticamente a vida deles. Tanto que eles começaram a fazer a obra, é por causa deles que hoje nós temos, né, a palavra de Deus. A Bíblia chegou até a nós porque eles lutaram, batalharam, sofreram, foram presos, como é que diz? Sofreram muito, né? Mas em obediência a Deus, em obediência ao Senhor Jesus Cristo, né? E até por isso nós estamos aqui hoje, né, recebendo a palavra de Deus e tendo a certeza que, através da morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus, nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna, por isso que nós temos que estar sempre com o coração obediente a Deus, como os discípulos eram. Quando Jesus falou para eles assim, o que Jesus falou aqui para eles, né? Ele falou assim, no versículo 4, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus disse, né, para eles aguardar. A gente sabe quanto que é difícil a gente aguardar algo que a gente está esperando de Deus. Perdão. Eu sei que é muito difícil. Muitas vezes a gente está esperando restauração da família, restauração de casamento, a cura de uma enfermidade, as finanças, né? Às vezes é filho. A gente está aguardando no Senhor. Mas esse tempo é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a esperar. Não é nossa força, é a força de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus que opera em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. E aqui, o que os discípulos fizeram nesse tempo? Porque Jesus ficou 40 dias, ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos. Só que o Espírito Santo veio no Pentecostes depois de 50 dias. Então eles ficaram 10 dias esperando. Então cada dia, será como eles sacrificavam? Esperando esse dia chegar. Mas aqui no capítulo 14, o apóstolo Lucas, né, o discípulo de Jesus, ele fala assim, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Né? Então, todos estavam ali, tinha mais ou menos 120 pessoas, é como se fosse uma igreja, né? Então, estava ali esperando, mas orando, estava jejuando, esperando a vinda derramada do Espírito Santo de Deus. Né? Então, nós também, quando nós vivemos a vida verdadeira em Cristo, o que nós precisamos fazer é orar todo dia, porque não é todo, eu creio assim, né? Eu falo assim por mim, que se eu não buscar hoje, eu tenho uma experiência assim, se eu não ler a palavra de Deus hoje, eu me enfraqueço. Eu não
que a palavra de Deus fala que Ele é nosso escudo, lá em Salmos, né? Acho que é 28, Ele é nosso escudo, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Mas a gente vê que para mim ter esse escudo, para mim ter essa esperança de Deus, essa alegria de Deus, eu preciso buscar Ele. Eu preciso buscar a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso comer a palavra. Eu preciso buscar a palavra. E orar e jejuar. Jejum mata do eu. A gente pensa que o jejum é só para Deus abençoar alguém, Deus abençoar o próximo. A gente pensa que eu achava que jejum era para isso, eu vou jejuar para uma causa, eu vou jejuar para isso. Mas eu vi que o jejum, eu morro do meu eu, do meu querer, da minha vontade. E o Espírito Santo de Deus move em mim. Essa é a experiência que eu tenho tido em jejum. Então, assim, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, né, como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele coloca o Espírito, o próprio Espírito dele em nós. Né? Esse Espírito Santo de Deus habita aqui no nosso coração pela fé. Nós precisamos ter fé. Foi falado sobre fé hoje, né? Na introdução do culto. Porque fé é isso, a gente crê na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus habita no meu coração, ele habita no meu coração. É o próprio Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo, habita em mim, habita na igreja, habita no povo da igreja. Então, para que Deus possa derramar do poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, né, sobre a igreja, nós precisamos ter essa fé. Nós precisamos buscar todo dia, nós precisamos orar todo dia, nós precisamos de ler a palavra todo dia, precisa ler a palavra todo dia. Não é se der tempo, não. Porque eu acho que hoje, né, assim, o celular toma muito tempo da gente. Todo tempo, às vezes, abre o celular, já tem muita mensagem, abre o celular, já tem TikTok, Instagram, Facebook, muitas informações, então globalizou. Muitas vezes está no Japão, tem amigo nos Estados Unidos, tem amiga na França, tem amigo em muitos outros lugares, né? Mas muita gente tem que tomar cuidado, porque isso aí está roubando o nosso tempo de Deus. Está roubando, porque aí eu não vou ter tempo mais para ler. Quando o dia já passou, eu já vou dormir, cadê a palavra de Deus? Aonde que eu enchi minha vida com o Espírito Santo de Deus? Aleluia! E eu tenho tido experiência assim, né? Eu oro muito de madrugada, eu busco muito Deus de madrugada. E Deus tem, quando às vezes minha vida está muito corrida, eu tenho tido essa experiência assim, né? E eu chego exausta e às vezes não deu tempo de eu meditar na palavra naquele dia. Só que eu já sinto diferença na minha vida espiritual. Muita diferença. E eu peço perdão para o Senhor, eu oro para o Senhor, eu quero acordar cedo, eu quero ler essa palavra. Então essa alegria entrou dentro de mim. Sabe? Entrou dentro de mim. Está enraizada aqui essa vontade de ler a palavra, essa vontade de estar com Deus, a vontade de estar orando com o Senhor. Aleluia. Um dia minha mãe é japonesa, né? Aí um dia minha mãe falou para mim assim, você vai para o Japão? Mas Deus estava falando ali comigo, né? Você vai para o Japão, lá é um país que tem muito terremoto. Então, quando tem aquele terremoto, a terra começar a se abrir, você corre onde tem pé de bambu. Ela falou para mim assim, né? Eu falei, mãe, por que bambu? Por que eu tenho que correr nesse bambuzal? Aí, minha mãe falou assim, porque pé de bambu tem raízes muito profundo. Então pode vir o terremoto que for, pode vir vendaval que for, ela vai curvar o chão. Vai curvar. Aí quando a tempestade passa, ela levanta muito bonito. E Deus estava falando comigo aquela hora. Minha mãe estava falando isso para mim, Deus falava para mim, seja como enraiga a sua palavra. Aí quando eu cheguei na igreja, outra igreja, eu falava, irmãos, enraiga a palavra no seu coração, porque é assim que nós vamos viver, porque quando vier a tempestade, a gente enferma lá no chão, a gente se humilha diante de Deus, a gente dobra o joelho e busca o Senhor e a tempestade passa. Né? Então, é assim que é a nossa vida com Jesus, é assim que é a nossa vida com Cristo, né? E aqui no Atos número 2 aqui, né, de Atos, aqui fala assim que eles esperaram, né, 40 dias junto com Jesus, 10 dias sem ele, né?
mas esperar a vinda do Espírito Santo, né? O derramar, o Pentecoste, né? Aqui fala assim, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado. Né? Então Deus, né? O Espírito Santo de Deus veio para onde eles estavam, ele veio e encheu toda a casa. Né? Então aqui fala assim que o Espírito Santo de Deus veio como um vento veemente. A gente sente o vento aqui muitas vezes. A gente sente, como a pastora falou, né? Muitas vezes a gente tem visão, tem gente que tem visão, tem um dom de visão também, né? Mas muitas vezes a gente sente um vento que eu não sei, não tem ventilador ligado em cima de mim, mas eu estou sentindo o vento. Então eu sei que é o Espírito Santo de Deus que está aqui, porque ele habita no meio de nós, ele habita no nosso coração, ele está aqui hoje, todo dia, quando nós reunimos aqui, ele está aqui. Glória a Deus, e ele vai enchendo nossos corações, né? Então assim, eu queria falar um pouquinho de como que nós vamos encher esse poder de Deus. Aleluia. De que forma nós vamos encher esse poder de Deus? O que é que nós temos que morrer do nosso eu? Né? Então, assim, primeira coisa é a obediência. É a obediência a Deus. Obediência à nossa liderança. Obediência aos nossos pastores. Eu estou aqui com obediência ao pastor. Porque de mim mesmo, eu acho um pouco difícil eu estar aqui, né, de mim mesmo, mas um dia eu disse para o Senhor assim que eu não ia mais dizer não para Deus. Eu falei, Senhor, enquanto o Senhor me der vida aqui na terra, eu quero ser obediente ao Senhor. Aleluia. Então, se o pastor me chamar, eu não vou mais dizer não. Porque se eu disser não para o pastor, eu estou dizendo não para Deus. Então, em todas as circunstâncias, mesmo que eu creia que eu não sou capaz, porque eu sou dependente do Espírito Santo, né? Então, eu estou aqui na obediência de Deus, porque 1 Samuel 15:22 diz que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Aleluia. Então, em todas as circunstâncias, é melhor nós obedecermos nossos pastores, porque é através deles que vem a exortação para nossas vidas. Aleluia. Quando eu estava passando luta no meu casamento, eu vou falar esse exemplo porque eu obedeci ao pastor. Porque o pastor falou para mim, Mitica, eu não concordo com o divórcio. Eu não concordo. E eu queria que o pastor falasse que concordava. E o pastor falou que não concordava. Aí eu saí daquela reunião meio chateada. Mas eu sempre aprendi que a gente tem que ser obediente ao pastor, né? Aí eu falei, o pastor disse que não. Aí eu não fiz meu divórcio. Eu fiquei 10 anos casada, separada, mas casada. Porque eu falei, se não é para divorciar, eu sei que Deus vai restaurar. Aleluia. E por obediência ao meu pastor, eu obedeci a ele, então eu creio que Deus também é uma boa obediência, né? Eu creio porque era quase que impossível o que Deus fez, né? A restauração. Então eu louvo a Deus, porque para mim, eu queria dar esse exemplo para a igreja, né? Para a gente obedecer aos nossos pastores, porque muitas vezes vem palavras para nós de exortação na pregação. Mas essa palavra vem porque Deus quer que a gente herde a vida eterna. Não é porque o pastor quer corrigir a gente, que o pastor, né, ou a missionária quer nos exortar. Não, vem de Deus. Toda vez que vier uma exortação, vem de Deus. Então que a igreja possa receber. Que a igreja possa ter um coração obediente, um coração humilde, um coração que recebe o ensinamento. Uma igreja que recebe, que tem um coração humilde, né? Um coração que agrada o coração de Deus. Aleluia. Que agrada o coração de Deus. Quando a gente é obediente aos nossos líderes, agrada o coração de Deus, porque foi Deus, Jesus, que colocou nossos pastores para cuidar de nós. Ele que cuida de nós. Né? Glória a Deus que nós temos os pastores que não querem tirar férias, né? Ele já disse que não quer tirar férias. Glória a Deus. A gente vê que tudo isso é o cuidado de Deus sobre nossas vidas, né? O cuidado de Deus. Então que nós possamos ser obedientes em primeiro lugar, obediente aos nossos pastores, ter um coração humilde, um coração que aceita a exortação, um coração que agrada o coração de Deus. Né? E esse é o primeiro, para a gente poder encher
encher de Deus, encher do Espírito Santo de Deus, né? Aí depois vem arrependimento, né? Vem arrependimento. Aqui eu coloquei assim porque muitas vezes, quando a gente não está na direção de Deus, ou a gente está brincando de ser cristão, né? Muitas vezes a gente está pecando e às vezes não está sabendo também. Às vezes está no pecado e não está sabendo. Aqui fala de arrependimento. Então, quando nós buscamos de orar a Deus todos os dias, ler a palavra, se puder jejuar, né? O Espírito Santo de Deus vai começar a mostrar para vocês. Afasta desses amigos. Não pode levar para o caminho bom. É o Espírito Santo que vai falar. Vocês jovens, né? O Espírito Santo vai falar. Leva essa palavra para aquela menina. É Ele que vai conduzir passos de vocês. Aleluia. Né? Então nós temos que estar sempre com o coração voltado para Deus, em obediência e arrependimento. Se o Espírito Santo de Deus mostrar que vocês estão no pecado, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus e não peque mais, né? Porque lá em Salmo 103:3, a palavra de Deus diz que Deus é Deus que perdoa todos os nossos pecados. Aleluia. E também sara todas as nossas enfermidades, não somente física, muitas vezes da alma também. Hoje em dia assola, né, o mundo com depressão, com ansiedade, né? Então nós devemos nos sujeitar ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos curar, nos vai dar força, nos vai mostrar o nosso caminho, né? Então assim, que nós possamos ter esse coração de arrependimento. Não achar que pecado é normal, como o pastor sempre prega, pecado tem que ser um acidente para o cristão. Né? Então que nós possamos estar com nossos corações voltados sempre para o Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa nos orientar. Né? Porque a palavra de Deus diz que, a palavra de Deus fala que, Salmo 119, 115, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Então, se eu não buscar conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, que é próprio Jesus, como é que eu vou andar na luz? Como é que eu vou ter meu caminho iluminado? Não erre, jovens, não erre mais. Eu já errei muito, eu cheguei na minha fase, na minha idade, e eu falo isso assim com o meu testemunho de vida, né? Que se a gente não está conforme diz a palavra, não tem como a gente errar dessa coisa. Sofre quem quer. Né? Sofre quem quer, porque Deus não deixa a gente sofrer, né? Ele não deixa, Ele dá um caminho certo para nós. Né? Então que o Espírito Santo de Deus possa promover mudanças, né, no coração da igreja, no coração do povo, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer habitação. Porque quando a gente fala assim, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Ele habita em mim, eu sei que Ele habita em mim. Mas será que eu deixo Ele tomar conta de tudo da minha vida? Ou será que eu vou reter algo que eu não quero entregar para o Senhor, que eu não quero entregar para o Espírito Santo de Deus conduzir? Né? Então, o que Deus tem falado para mim, para a minha vida, entrega tudo aos caminhos do Senhor, entrega tudo para o Senhor, entrega a tua vida. Eu entreguei tudo para o Senhor. Muita gente vê situações que os meus olhos, eu acho que não tem mais jeito, mas os olhos de Deus têm. Né? Por isso que nós temos que entregar tudo ao Senhor e descansar nele. Né? Aqui no Efésios 5, 18 fala assim: não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-o do Espírito. Né? Que é o apóstolo Paulo que fala, né? Para nós enchermos do Espírito Santo de Deus. Né? Porque muitas vezes, quando a gente não tem Jesus, a gente busca lá fora as coisas para saciar aquilo que está aqui dentro de mim, que está vazio. Então, às vezes é na bebida, às vezes é outras coisas, vai buscando outras coisas, né? Internet, né? Vai buscando outras coisas para encher aquele vazio que está dentro de mim. Mas esse vazio só enche com Jesus. Aleluia! Só com Jesus. Né? Jesus fala: vinde a mim todo quem está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Fala em Apocalipse. Eu não lembro bem o versículo, mas Jesus nos convida
Jesus, Ele convida nós, a igreja. Ele fala, vinde a mim, né? Chegue até a mim. Eu tenho uma passagem que eu não sei se eu lembro, está lá em 1 Samuel, que fica muito guardada aqui no meu coração, porque quando o Samuel, né, que era rei, falou para ir lá ungir um rei, porque o rei Saul já não estava mais reinando, e precisava de um rei para Israel. Aí ele falou, né, para o Samuel ir lá ungir um rei, que era o rei Davi, que era filho do Jessé. Eu lembro assim, que era filho do Jessé. Depois eu vou ver onde está a passagem. Aí ele fala assim, enchei-o de mim. Ele fala, e vinde a mim. Eu falei, eu não entendi. Eu não tinha entendido quando eu li, mas depois eu entendi. Eu falei, meu Deus, o Senhor está falando assim, enche de mim, enche do Espírito Santo de Deus a tua vida, a minha vida, e vinde a mim, porque é eu que vou estar na frente da tua vida. Foi que eu entendi, né? Então, assim, nós precisamos encher de Deus, encher do Espírito Santo de Deus, encher de Deus, porque é Ele que vai estar conduzindo a minha vida, é Ele que vai estar conduzindo a vida da igreja, dos irmãos, da família, né? Porque aqui fala assim que quando Deus derramou do Espírito Santo de Deus, onde estava reunido os discípulos e as mulheres estavam reunidas orando, jejuando, aqui fala assim que o Espírito Santo de Deus vem como um vento veemente, né? Então eu creio, né? Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele é igual. Né? E é Ele que nós servimos, é o mesmo Deus que está aqui na Bíblia. Né? É o mesmo Deus que nós servimos hoje. É o mesmo Deus, Ele é onipresente, onisciente. Ele está em todas as partes, em todo lugar. Então eu estou aqui hoje, mas o Espírito Santo de Deus está soprando na casa dos irmãos. O Espírito Santo de Deus pode ir lá transformar o casamento, pode ir lá curar o filho, pode tirar alguém da bebedeira, sabe, do vício. É o Espírito Santo que faz. Então, da mesma forma que Ele entrou nessa casa como um vento veemente, Ele pode entrar na casa de vocês, dos irmãos, e trazer o marido que ainda não é convertido, vai lá na minha casa, né? Trazer o marido que ainda não está convertido. Ele pode ir lá no hospital curar um enfermo, pode ir lá no Brasil curar um enfermo, curar alguém que está doente lá, de uma família, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Né? Então, é esse Deus que nós servimos. Então, não fique preocupada que tem filho no Brasil, porque Deus está cuidando. Um dia o pastor deu esse testemunho e para mim, eu queria compartilhar isso com a igreja, porque um dia o pastor falou da mãe do pastor, que ele queria ir lá no Brasil ver a mãe do pastor, e Deus falou assim, cuida dos meus que eu cuido dos teus. O Espírito Santo de Deus falou para o pastor não foi para o Brasil. Daí ele estava com vontade de foi para o Brasil ver a mãe, e Deus trouxe a mãe. Aí quando eu vi a mãe do pastor chegando, eu falei, glória a Deus, como Deus é fiel, como Deus é fiel. Daí, então o nosso Deus é assim, se nós buscarmos Ele, se nós formos fiel a Ele, Ele é fiel a nós. Né? Ele cuida de nós, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que Ele cuida de nós, né? Aí aqui em Salmos 28 diz que Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele recebe, né? Ele, nós se confiarmos, nós recebemos a ajuda dEle. Isso está lá em Salmos 28, 7, né? O meu coração se alegra na presença de Deus, o meu cântico darei graças. Então, assim, eu aprendi que quando a gente está em luta, louve ao Senhor. Quando está passando por alguma enfermidade, louve ao Senhor. Se está passando por algum problema financeiro, louve ao Senhor. Porque Ele que vai abrir as portas, Ele que vai curar, Ele que vai trazer a vitória. Né? Então, que nós possamos ter esse coração, né? Um coração sempre voltado a obedecer a Deus. E aqui em Romanos 8, eu queria ler Romanos 8, não precisa abrir a Bíblia, eu queria deixar aqui essa passagem também, que fala em Romanos 8, 11, 12, 13 e 14, eu queria estar lendo, né? É que fala do Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações. Quem é esse
Santo de Deus que habita em nossos corações, né? Que fala assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. É o mesmo Espírito Santo. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que em irmãos somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar das obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, assim, é o mesmo Espírito Santo de Deus que ressuscitou. Jesus Cristo habita em nós, né? Ele que nos traz a força, Ele que nos dá a vitória. Nós temos que buscar Ele, buscar o Senhor, né? Essa semana, eu estava passando por muita luta essa semana, né? E eu estava jejuando, eu falei, Senhor, só que eu vou ter força ainda para continuar na intercessão. Eu estava orando assim com o Senhor, né? Aí Deus falou, louve, e me deu um louvor, que é águas purificadoras. Aí desde semana passada que eu estava louvando esse louvor, e Deus falava, enche de mim, me busca. Aí na quinta-feira eu jejuei, da semana passada, aí o irmão Júnior falou para mim, Tico, nós vamos lá no monte. Nós vamos orar lá no monte. Na sexta-feira, que no sábado, eu não consigo ir, no sábado ficar no meu trabalho. Aí eu falei, amém, glória a Deus, eu quero ir. Eu preciso muito ir, eu preciso encher minha vida, eu estou precisando, Deus. Aí eu comecei a chorar, eu estou precisando, Senhor. Eu estou precisando de buscar o Senhor. E na sexta-feira eu vim, né, para o estudo. E eu fiquei pensando, ai Deus, eu preciso muito. A tua palavra diz que onde está dois, o mais reunido, o Senhor está presente. Eu falo, Senhor, onde está dois, o mais o Senhor está presente. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu fiquei orando, né? E à noite nós fomos no monte. Aí eu vi um pastor. Eu estou contando isso porque eu queria que toda a igreja fosse no monte. Que toda a igreja viesse aqui na sexta-feira buscar o Senhor, né? Aí, quando nós fomos lá e estava todo mundo em roda orando, eu via que o pastor saía e voltava. Aí eu orava com mais dois, saía e voltava. Eu não vi o pastor orar assim. Eu tinha visto o pastor orar assim. Aí eu sei que Deus estava enchendo o pastor, porque Deus estava derramando da unção dele para a vida do pastor, para que o pastor orasse por cada um ali, para encher o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí quando o pastor foi chegando perto, eu vi algo muito grande assim do lado do pastor. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a orar. Eu falei, meu Deus, né? Eu já tive uma experiência com Jesus quando eu tive câncer. Ele entrou no meu quarto, me pegou no meu braço e no braço dele me curou de um câncer que eu não tinha cura. Né? Eu estou aqui porque o Senhor me curou. Né? E eu falei, meu Deus, né? E quando o pastor chegou perto de mim, era tanta força, a unção de Deus, o pastor, que eu não aguentei. Eu não aguentei. Verdadeiramente. Aí eu caí, aí quando eu caí, eu falei, ai Deus, me leva. Eu queria isso com ele. Não que minha vida, né? Porque eu acho que aquela, não sei, a sensação é tão gostosa. Eu falei, Senhor, lá no céu é assim. Aí eu vim embora, eu fiquei chorando, acho que uns 2 dias. Eu não podia nem trabalhar, porque máscara lá no salão. Tem hora que ele lágrima vinha, eu ia lá para sozinha. Né? Então, assim, esse é o nosso Deus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Aleluia! É Deus que leva para a vida eterna. É Deus que cura. Aleluia! É Deus que cuida do nosso lar. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Eu queria pedir permissão ao pastor, né? Porque o pastor pudesse orar, sabe, pela igreja. Gostaria muito que, pastor, eu sei que hoje é Santa Ceia, mas eu queria muito que orasse pela igreja, aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, né? Receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aí que Espírito Santo de Deus possa morar nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Então, aqueles que queiram encher o Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, aqueles que têm famílias que ainda precisam de cura, precisam de libertação, precisam de salvação, né? Vem aqui na frente para nós orarmos, pastor, orar em nome de Jesus.
está chamando a missionária Luciana e a diaconisa do Chico. Nós vamos estar orando pela sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus, se você não confessou como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é a oportunidade. E eu sei, irmãos, que hoje é dia de Santa Ceia, como foi falado aqui. Por isso eu não vou fazer uma oração tão longa, mas vai ser eficaz. Por isso eu já peço que você já venha visualizando Deus tocando na sua cabeça. Não é o homem. Eu só sou um instrumento, nós só somos um instrumento. Isso que a Mentira falou foi só um instrumento.